Sejam muito bem-vindos a mais um programa Sabatina, um programa que procura ajudar os professores da Escola Sabatina a interagirem com os alunos. Eu estou aqui com o meu amigo, professor de teologia, direto aqui do SALT, o Seminário Adventista de Teologia, na FAP, e eu quero convidar você para saudar os nossos amigos, pastor Marcelo. Olá, tudo bem? Pastor Natal. E você também, seja bem-vindo. Nós vamos continuar estudando aqui a lição da Escola Sabatina e é com plus, que é ter a oportunidade de ter perguntas direcionadas, intencionais para a gente atender a necessidade dos nossos alunos. É isso mesmo, e as perguntas interativas, algumas a gente faz aqui para dar o exemplo, mas elas estarão sempre disponíveis aí no vídeo para você. Você olha aí a descrição do vídeo e aparecem ali as sugestões de perguntas interativas para deixar a sua classe muito mais interessante. E hoje nós queremos voltar a trazer aqui, aliás, no último episódio foi o pastor Marcelo e a professora Cíntia que apresentaram. Isso. Foi muito bom, hein? Que legal, muito obrigado. Muito bom. E eles resgataram a leitura do livro da Escola Sabatina, o Conselho sobre a Escola Sabatina, e a gente vai voltar a ler hoje aqui cada vez um pedacinho. Eu quero ler um trechinho que eu separei para essa semana, que está na página 12 do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. Ali diz assim, ó: é na escola sabatina que as joias da verdade devem ser procuradas, libertas do seu ambiente de erro e engastadas em seu verdadeiro lugar na estrutura do Evangelho. É na escola sabatina que a gente resgata essas verdades preciosas que estavam escondidas. As preciosas gemas da verdade, há muito tempo perdidas de vista, devem ser agora restituídas aos filhos de Deus. Olha que citação, hein? E é por isso que nós estamos aqui. Vocês aí, nós aqui e depois os alunos na sua classe, para juntos resgatarmos as verdades preciosas do Evangelho. Por isso, eu gostaria de fazer uma oração aqui para começar e o pastor Marcelo faz uma no final para a gente terminar, tá bom? Combinado. Querido Pai, obrigado por podermos estar aqui trazendo à tona essas preciosas luzes do Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a estudarmos, a compreendermos e a transmitirmos para as pessoas na Escola Sabatina. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo Marcelo, então veja, algumas perguntas que a gente poderia fazer para os alunos, a gente faz aqui, não é? E eu quero fazer uma já para você aqui, da lição da Escola Sabatina. João 14, de 1 a 3, aliás, antes dessa, João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. Que lições preciosas que a gente pode aprender desse fato. Veja, em vez da gente ensinar os alunos, olha, Jesus ensinou isso, a gente pergunta, que lições a gente pode extrair? O que você nos diz? E essa pergunta é muito pertinente porque, como você sabe, Natal, cada um pode ter uma lição diferente, uma oportunidade de ver o que Cristo fez, que foi fantástico, de uma forma diferente. Talvez o que mais me toca o coração, Natal, foi o fato de Jesus ir ter com Judas, mesmo ele estando claramente contra Cristo, no coração contra Cristo. E então ele foi lá, lavou os pés e buscou reconciliar com Judas. Nós temos, às vezes, o costume de pensar a seguinte: se a pessoa fez um mal para mim, não sou eu que vou correr atrás para reconciliar. Mas veja o exemplo de Cristo, mesmo ele sendo, vamos dizer assim, a vítima na engenhosa, na oportunidade má que Judas teve, ele foi reconciliar com Judas. Isso é impressionante, né? E nesse texto onde ele fala para lavar, que lavou os pés, ele diz para a gente também fazer o mesmo, né? Exatamente. Nós devemos também fazer o mesmo. Durante a lição da Escola Sabatina, tem muitas coisas que nós, professores, queremos explicar, não é? Mas não é esse o propósito. A gente explica se ninguém sabe, né? Mas a ideia é a gente discutir o assunto. Tem um outro ponto da lição também muito interessante, que a gente é tentado a querer explicar, não é? Onde fala para a gente ler João 14, de 1 a 3, onde está a maravilhosa promessa, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E a nossa tendência é de explicar, mas não, a gente pode perguntar: como essa promessa impacta a sua vida? Olha que legal. E Marcelo, uma outra pergunta para a gente fazer as pessoas falarem é: como nós podemos ter a certeza de que essa promessa que Jesus fez vai se cumprir? Eu gostaria de responder essa primeira parte que você falou, como ela impacta a sua vida. Desse trecho, desse texto, dessa perícope,
Eu gosto muito da parte que Jesus fala assim, ele diz assim, e vos receberei para mim mesmo. Então ele diz que vai ao céu, mas voltarei e vos receberei. Eu vejo isso, Natal, como uma atitude de um pai que ama. Como é bom a gente reencontrar os nossos filhos quando passamos muito tempo longe. Jesus, ele é o nosso pai. Ele está no céu, creio eu, desejoso de vir a essa terra e nos recolher para estarmos com ele. E isso é uma parte que toca muito meu coração. E aí nós podemos fazer a pergunta para os nossos alunos. O que mais toca o seu coração, né? Qual é o trecho qual é a palavra, a expressão que Cristo usou que mais fala fundo toca, ao seu né? coração? E é interessante fazer esse tipo de coisa porque a gente põe os alunos para pensarem, para refletirem sobre as verdades. Quando nós só falamos, tentando, como dizem, recapitular a lição, às vezes a pessoa se distrai, perde. Exatamente. Perde até o interesse. Sim, perde até o interesse, tem que estar participando. Um outro ponto forte da lição dessa semana, e tem outras perguntas aqui disponíveis para vocês no vídeo, mas uma outra coisa interessante é o seguinte, é quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em vez da gente explicar isso, não é interessante a gente perguntar por que ninguém vai ao Pai se não é por meio de Jesus? O que você diria, pastor? Aliás, essa é uma questão que tem vindo muito à tona ultimamente, porque as pessoas não veem mais Jesus como o caminho, mas como um caminho. Um caminho, né? E às vezes a gente até fica assim triste em perceber que pessoas que se consideram cristãs dizem que Jesus é um caminho. Mas a palavra de Deus é clara. Se nós cremos na Bíblia, nós entendemos, Natal, claramente. Se cremos na Bíblia, entendemos de forma ampla e clara que não existe outro caminho para alcançar Deus Pai. Jesus é a ponte, Jesus é a força que nos leva, ele simplesmente é tudo. Sem Cristo não tem como alcançarmos Deus o Pai e não tem como, se deixarmos a Cristo, de sermos possuídos pelo Espírito Santo. Muito profundo isso, né? Então Jesus é o caminho, Jesus é a ponte, Jesus é o imã que nos atrai para o Pai, ele é tudo, não é? E a lição dessa semana fala também que existem algumas coisas que a ciência jamais vai poder explicar. A gente tem que entender que Jesus é a salvação, ele é o caminho, a vida. Tem muitas coisas que a ciência não pode explicar. E em vez da gente falar para os alunos, a gente pode fazer eles pensarem, né? Que tipo de coisas que a gente sabe que é verdade, mas que a ciência, sem Deus, sem a Bíblia, nunca vai ser capaz de explicar. O que você diria, pastor? Por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, o Senhor nos desafia, ele diz provai e vede, né? Provai e vede. Vinde, ele chama para a gente provar. Existe o Evangelho, a vida em Cristo, ela deve ser experimentada. Se nós não experimentarmos Jesus Cristo, a vida cristã, nós não conseguimos nem falar sobre. Então, por isso que o Senhor nos convida e a ciência não consegue explicar, por exemplo, a felicidade que uma pessoa tem de viver com Cristo. Como explicar isso pela ciência? É verdade, não tem como. Ou questões, por exemplo, importantes, questões morais, por exemplo, a felicidade de ser perdoado. É algo difícil. Existem alguns trabalhos, mas efetivamente não consegue mensurar o quanto faz bem para uma pessoa ser perdoada. Ser feliz com Jesus. Perdoar e ser perdoado é uma das questões. Ou mesmo questões éticas. A felicidade de seguir a palavra de Deus, de fazer o que é bom. A felicidade de guardar os mandamentos de Deus. Como a ciência pode... Tem que ser experimentada. Né? Muito bom. Experimentada, esse é o ponto, né? Que legal, pastor. A lição dessa semana está muito empolgante. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tem muitas coisas ao longo dessa semana, da lição dessa semana, para a gente explorar com os alunos. Uma delas, para a gente fechar, é o fato de que Jesus diz que é a verdade em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois, em uma outra passagem, é dito que o Espírito Santo é a verdade. Em João 15,26, é o Espírito da verdade. E em João 17,17 diz que a palavra de Deus é a verdade. E a gente pode perguntar para os alunos também, como é que a gente pode conciliar o fato de que
Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade e a Bíblia é a verdade. E isso mostra a unidade do Evangelho, a unidade da verdade. Que Deus abençoe você, professor, professora da Escola Sabatina, e que você possa tornar essa lição muito mais interessante, prática, dinâmica e aplicável. Nós vamos terminar aqui com uma palavra de oração. Pastor Marcelo, muito obrigado por ter estado com a gente, viu? Pode nos dirigir uma oração? Vamos orar então? Querido e bom Deus, graças te damos pelo privilégio de conhecer a verdade, a tua palavra que liberta. Por favor, nos abençoe, para que todos nós possamos crescer em Cristo Jesus. É o que pedimos em nome dele. Amém. Amém. Até a próxima semana.